Vamos pegar as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Diga assim: vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Diga, vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para Galileia. Bom, pessoal, estamos numa série de mensagens sobre a história de Jesus. Hoje é a 7ª semana, estamos indo para quase 2 meses falando sobre a vida de Jesus. Falamos no primeiro dia, falamos lá da escolha de a Maria. O anjo apareceu a Maria, disse que ela tinha sido escolhida para uma grande missão. Depois apareceu também a José, e os dois aceitaram um grande desafio de educar Jesus Cristo, encaminhá-lo aqui na infância, na necessidade de pais biológicos. A mãe biológica e o pai adotivo. Depois vimos que Jesus nasceu numa manjedoura, lá onde ficavam os bois, lá onde ficavam as vacas. Jesus nasceu não no hotel, mas num lugar muito simples, um lugar onde na cidade de Belém não havia lugar para eles nas casas, nos hotéis. Jesus nasceu então numa manjedoura. Depois nós vimos da sua infância. Ele com 12 anos estava lá no meio dos doutores, discutindo a Bíblia, discutindo teologia. E os pais estavam preocupados com Jesus. E ele disse assim: eu estava na casa do meu pai. Depois nós falamos da tentação dele, 40 dias no deserto, sem comer nada, só tomando água. 40 dias sem comer nada, diz a Bíblia. O diabo tentação de todas as formas, todos os jeitos. E 3 dessas tentações estão registradas lá em Lucas 4. E ele venceu todas elas, citando a palavra de Deus. E assim também nós vamos vencer. Depois nós vimos que ele chamou seus discípulos. Começou a chamar os discípulos. Vimos um texto que ele está na pescaria. E ele chama Pedro e seus sócios e diz assim: vocês agora não vão pescar mais peixes, vocês vão pescar homens agora. Agora vocês vão ser os meus discípulos, 12 discípulos. Semana passada, eu não estava aqui em Rondonópolis, Daniel me ajudou aqui no culto, falou sobre o milagre de Jesus, começou a falar dos milagres. Jesus em Caná da Galileia transformou água em vinho, seu primeiro milagre, num casamento. Significa que Jesus se importa com a família, com o casal. Se a família convidar Jesus, a água se transforma num vinho. O vinho simboliza a alegria. Quando acaba o vinho, precisamos recorrer a Jesus no casamento. E assim fica melhor do que era antes. E hoje, o segundo milagre de Jesus. O segundo milagre de Jesus. Aqui está certo, Gilson. Vamos falar da história de um oficial e um filho doente. Vamos ver aí então, para começar, o versículo 46. O versículo 46
de João 4. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Pessoal, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que tentar entender os personagens que estão ali. Quem são as pessoas que estão naquela cena? A primeira pessoa que está na cena é um funcionário de Herodes. A Bíblia diz, um oficial do rei, está no versículo 46. Um funcionário do rei Herodes, provavelmente uma pessoa rica, uma pessoa que tinha uma casa, tinha um funcionário do seu dispor, tinha bens, tinha patrimônios. O segundo personagem é o filho, ele tem um filho. O versículo 46 fala que ele era um oficial do rei e o filho dele estava doente. A gente não sabe qual a enfermidade. Hoje, você vai no hospital, se você pegar um médico bom, porque talvez você pegue um médico ruim, não sabe dizer nada para você, se pegar um médico bom, ele vai dizer, ó, isso é uma pneumonia, isso é uma virose, isso é uma catapora. Mas naquela época, a medicina era inicial ainda. Não tinha muitas ferramentas. Então, não sabe que doença que era. Talvez não sabíamos o que era. A Bíblia não relata qual era o diagnóstico. O certo é que esse menino estava doente. E, pessoal, e quando a Bíblia fala assim, menino, a gente não sabe a idade também. Ele podia ser uma criança, poderia ser um junior, até um adolescente. Poderia ter de 2 anos até 12 anos, 11, 13. A gente não sabe a idade desse menino, filho do oficial do rei. É certo que tinha um oficial e tinha um filho enfermo. E esse oficial do rei, ele fica sabendo que Jesus Cristo está ali na cidade. Está no versículo 47. Olha o que diz a Bíblia. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, então olha, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Pessoal, eu não sei você, mas eu tenho filho. Você que tem filho sabe que é um desespero para a gente, nosso filho está doente. Uma mãe é capaz de dizer para Deus assim, Deus, tira essa doença do meu filho e põe em mim. Porque um filho doente para nós é um desespero, porque nós adultos ainda, a gente sabe dizer o que está sentindo, nós adultos a gente sabe ainda que precisa se alimentar, a gente sabe, agora uma criança, gente, às vezes ela não sabe nem o que está dizendo, nem a dor, ela não sabe explicar. É muito difícil um filho doente, é muito difícil você ir lá no seu filho e você medir uma febre de 40 graus, você tem que colocar ele debaixo do chuveiro, para ver se abaixa, e não abaixar, aquele desespero. Eu já passei uns apertos com Samuel já, por exemplo, a gente um dia estava na casa do Ademar, você lembra disso? Samuel correndo em volta da casa, ele acertou a cabeça no tanque de lavar roupa lá da dona Ica, abriu um baita de um rasgo na cabeça dele e sangue para todo lado. O que você faz nessa hora? Você tem que pegar seu filho, desesperado, sair para o hospital. Você vai furando o semáforo, você vai buzinando, você está desesperado ali. Por quê? Você vê o seu filho está... Não sei o que está acontecendo, se foi profundo, se foi leve, se foi grave. A gente não sabe o que fazer. Isso o pai e a mãe conseguem saber o que eu estou dizendo. Aí já viveu isso, aí está vivendo hoje. Então esse homem, com a medicina na época era uma medicina fraca, ele descobre Jesus e ele fala, poxa, tem um milagreiro na cidade, tem aí um homem na cidade que faz milagres, é minha vez agora, é minha oportunidade de meu filho se salvar. E esse homem, então, diz a Bíblia, que ele vai ter com Jesus, e diz a Bíblia que ele roga. Irmãos, rogar é mais do que pedir. Rogar é você pedir encarecidamente, com exagero, você implorar, é rogar, dizer, por favor, talvez até se ajoelhar se for necessário, dizer, me ajuda.
Me ajuda. Meu filho está morrendo, é urgente. Jesus, me ajuda. Agora é interessante, pessoal, a reação de Jesus no versículo 48. É interessante que Jesus diz, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Interessante isso aqui, gente, porque ele vai a Jesus fazendo um pedido, e Jesus, em vez de dar uma resposta para ele, no primeiro momento, dá uma crítica, dá uma exortação, diz assim, olha, você está vindo a mim, não é porque você crê em mim, mas porque você quer um milagre, porque você quer ver sinais, por isso que você está aqui, você está me buscando, porque você está aflito, porque você está desesperado, mas se não tivesse, você não viria atrás de mim. E, gente, essa é uma grande verdade hoje em dia. É uma grande verdade que muitos esquecem de Deus, esquecem da palavra de Deus, esquecem de ir numa igreja, de ter uma célula, esquecem. E na hora da aflição, na hora do desespero, na hora que o casamento está acabando, aí lembra do pastor, lembra da célula, lembra da igreja, me ajude, ora por mim, começa a vir nos cultos. Essa é uma grande verdade, e Jesus Cristo não alivia não, ele fala assim, você está vindo aqui por causa do seu filho, e não por causa da sua fé. Gente, olha, vamos tomar cuidado, gente, da gente não buscar a Deus pelos milagres dele somente, vamos buscar a Deus pelo que ele é, quem ele é. Não vamos ser uma pessoa que está atrás das bênçãos de Deus somente. Não, eu estou buscando só as bênçãos, estou buscando só a cura, estou buscando só a prosperidade. Não, nós temos que ser discípulos dele. Ele fala assim, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz. Nós não estamos atrás dele, se ele nos der alguma coisa, amém, mas se ele não nos der, nós vamos continuar seguindo. Se ele nos der um emprego, amém, se não der, eu continuo sendo discípulo dele. Se ele curar o meu filho, glória a Deus. Se não curar, assim eu continuo servindo. Essa é a visão de um discípulo. Um seguidor, não. O seguidor, ele vai lá porque ele precisa. E depois que ele recebe, ele se afasta. Depois que ele ganha aquele milagre, ele some de novo. E isso é o que está acontecendo hoje em muitas igrejas no Brasil, evangélicas. Igrejas cheias de pessoas vazias. Por que vazias? Porque as pessoas estão lá atrás de milagres, de cura, de prosperidade. Mas se você for ver, não estão realmente buscando o próprio Cristo. Né? Tem uma imagem na internet, eu podia até ter mostrado aqui, que mostra assim, duas igrejas. Igreja da prosperidade, uma fila assim imensa. Né? A igreja do evangelho real, né, genuíno, vazia, né? Então, essa é um alerta aqui hoje, né? Não estejamos seguindo a Jesus somente pelas bênçãos, mas sim porque você entendeu a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz faz sentido na sua vida, e se tudo está bem, você o segue, e tudo vai mal, você continua seguindo, você é um discípulo e não seguidor. Nesse momento, gente, versículo 49 a 50, aparece duas possibilidades, uma escolha. Olha o que diz. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Pessoal, é interessante aqui a persistência desse homem. Jesus dá uma palavra dura para ele. Fala assim, olha, você está me seguindo por causa de milagre. Mas esse homem, ele não desiste, ele continua a rogar, diz o versículo 49, rogou-lhe. Ele continua insistindo, buscando essa ajuda. Urgente, ele fala, Jesus, meu filho, ou você desce, ou meu filho vai morrer. E Jesus responde algo interessante, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vamos ler juntos, pessoal, o versículo 50, vamos lá? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Pessoal, se ponha na situação desse pai. Você chega em Jesus, você está desesperado, seu filho está morrendo, você chega lá e fala, Jesus,
me socorre, me ajuda. Ele diz assim, vai, teu filho vive. Bom, você está longe de casa, você não tem WhatsApp, você não tem um celular, na época de Jesus não tinha. Se tivesse um celular, você ligaria lá e falava assim, ei amor, e aí, o garoto melhorou? Porque eu estava com Jesus e ele disse assim, agora, teu filho vive, então ele melhorou, mas não tinha celular, gente. Esse homem ia receber a notícia, nós vamos ver, depois de um dia só. Ele vai embora para a casa dele. Jesus está na região, mas não é perto, 30 quilômetros de distância. Esse homem vai embora ainda. Não tinha carro. Ele vai embora a pé, ou de cavalo, ou de jumento, sei lá o quê. Mas ele vai embora. Mas o versículo diz, interessante, pessoal. Olha o final do versículo 50. Vamos ler juntos? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele tinha duas possibilidades. Ele ir para casa falando assim, não vai dar nada. Ele falou, me dispensou, mandou embora e vai continuar. Ou ele ir para casa com fé, dizendo assim, não, meu filho vive. O meu filho vai voltar à vida. Aquela febre vai sair. Aquela doença vai embora. E assim diz a Bíblia que ele fez. Ele creu. E ele partiu para a sua casa buscando uma boa notícia, porque ele teve fé. E ele encontrou uma boa notícia. O versículo 51 diz assim, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Coisa boa, gente. Esse menino foi para casa, esse homem foi para casa, e no meio do caminho ele tinha funcionários, era um homem rico, próspero, um homem de propriedade. Esse homem vindo até os funcionários vindo em busca dele para dar notícia, e chegam com a linda notícia, dizendo assim, que o seu filho estava vivo. Agora, aquela preocupação foi tirada. Ele sabia que o filho dele não estava correndo risco mais de morrer, estava agora vivo. E assim nós aprendemos uma lição, gente, que Jesus, ele tem poder sobre a distância. Ele fala, a 30 quilômetros, Jesus fala assim, teu filho vive. E a mão de Jesus chega naquele garoto, versículos 52 e 53. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Teu filho vive. Gente, interessante isso aqui, gente. O pai faz uma pergunta. Que horas que a febre deixou? Os funcionários falam assim, a hora 7ª. Os israelitas contavam de seguinte forma o dia. 6 da manhã era a primeira hora. E assim ia a segunda hora, 7, terceira hora, 8, assim por diante. A 7ª hora é em torno das 1 da tarde. Veja que ele está em deslocamento, daquela tarde até outro dia, quando ele encontra. E os funcionários falam assim, ontem, às 1 da tarde, esse menino melhorou. E o pai do menino fala assim, pois é, e foi bem nessa hora que eu estava com Jesus. Foi bem nessa hora que eu estava com o Cristo. Gente, o poder de Jesus sobre a distância. Não há distância. Por isso que nós podemos orar por alguém que está num hospital. Podemos orar por alguém que está do outro lado do planeta Terra, lá na China. Se tiver alguém, um familiar aqui que está no Japão, chegar aqui um pedido de oração, a gente pode orar por qualquer pessoa desse mundo. Porque Jesus tem poder sobre a distância, não há limitação. Jesus não foi lá naquele garoto, Jesus não tocou naquele garoto, não foi no quarto, não. Ele mandou aquela enfermidade embora e a enfermidade se foi. Jesus tem poder sobre a distância. E o bonito, pessoal, final desse versículo, final do versículo 53, olha o finalzinho aí. E creu ele e toda a sua casa, né? E creu ele. Aquele homem já conseguiu ter ele chegou a Jesus uma fé meio vacilante. Ele chegou em Jesus buscando mais os milagres do que o próprio Cristo.
Depois ele mudou de nível. Ele conseguiu crer pela fé porque estava sem ter notícia do filho, mas ele creu. E nessa terceira fase, ele recebeu um milagre. E não ficou só para ele, ele contou para sua esposa, ele falou para o seu filho: filho, se você melhorou é porque eu estive com Jesus Cristo, estive com um homem chamado Jesus, e esse homem foi que disse para a sua enfermidade ir embora. Então ele evangelizou toda a sua casa, ele contou para toda a sua família, seus funcionários, que Jesus era realmente o Salvador deste mundo. Gente, vamos concluir. Aparece 3 vezes a palavra vive, por isso que eu pedi para vocês repetirem comigo, vive. Veja na sua Bíblia, versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho o quê? Vive, primeira vez. Versículo 51, já ele descia quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes o seu filho, que seu filho o quê? Vivia, segunda vez. Verso 53, com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Gente, 3 vezes num pequeno texto aparece a palavra vive. O que era morte, agora é vida, né? Jesus fez um grande milagre na vida do filho do oficial do rei. Amém? Que Deus possa nos encher de esperança, de fé na sua palavra. Quando enfrentarmos a enfermidade, possamos lembrar dessa história que Jesus tem poder sobre a distância. Para Ele não há distância, tudo está no seu controle. Vamos orar? Sim, Jesus, confiamos em Ti. Temos vivido, meu Deus, experiências em nossa vida dos Teus milagres, do Seu poder, Jesus, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje também. Assim, Jesus, ajuda-nos a aprender nessa noite essa história e colocar no nosso coração, assim como aquele pai, desesperado, aflito, mas ele creu e recebeu a sua cura, a cura do seu filho. Ajuda-nos, Pai, a seguir a Ti, não pelos milagres, pelas bênçãos, nem pelas bênçãos, mas por amarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. E sabemos que o Senhor não nos desampara. Na hora da enfermidade, na hora da dor, podemos confiar a nossa família nas Tuas mãos. O Senhor vai dar a resposta, vai nos socorrer, vai curar. O Senhor vai nos ajudar. Em Teu nome, com fé nós oramos. Amém. Graças a Deus.